Vivian, alguns de vocês talvez me conheçam e talvez não me conheçam com esta imagem. Mas às vezes precisamos nos esmerar um pouco mais. Bom, sejam muito bem-vindos a esta sessão do LACNIC TV. É uma sessão na qual vamos trabalhar durante o dia de hoje, uma sessão bem especial. Eu gostaria que vocês me acompanhem. Isto significa aprendendo com os que sabem ou histórias da internet que talvez vocês não conheçam. Vamos tentar comentar um pouco durante um tempinho, vamos falar sobre isso. Em princípio, hoje vai ser interessante falar sobre o processo de revisão do documento que está sendo elaborado sobre governança dos registros regionais da internet, os RIS. Talvez alguns de vocês já conheçam, outros talvez não estejam tão a par, mas eu vou tentar contar para vocês um pouco mais. Os principais atores deste processo, este é o Conselho de Endereçamento, chamado ASU-AC, na estrutura da ICANN, atualmente formado por essas pessoas que vocês veem aí na tela. 3 pessoas representam cada uma das 5 regiões que dividem o mundo em registros regionais. Aqueles que sabem, os RIS da internet são organizações sem fins lucrativos que fornecem recursos numéricos, endereço IPv4 e IPv6, sistemas autônomos para organizações sediadas nas regiões de sua jurisdição. Nesse caso, se vocês sabem um pouco de matemática, são 5 registros, 5 registros regionais, temos 92 pessoas na foto, 12 pessoas na foto. Temos a FRINI, que está num processo atualmente de reestruturação da sua organização. Até junho, é possível que não possa começar com o seu processo de eleições para designar as pessoas da sua comunidade que também participarão deste conselho. Neste momento, o chair da ASO, do RIPE NCC, que é Hervé Clément, e os outros são do LACNIC, Andrei Robertchevsky. E estamos trabalhando neste conselho com Ricardo Patara. Somos os que estamos aqui da região do LACNIC. Este conselho, que tem algumas funções de assessoramento ao corpo de endereços do ICANN em relação com os recursos numéricos da internet. Neste ano 2025, além da supervisão dos assuntos políticos em nível global, estamos também trabalhando na eleição do posto número 10 da diretoria do ICANN, um processo que já está quase concluído e que nos próximos dias devemos ter os resultados. Eles estão trabalhando no processo de atualização de um documento chamado ICP2 ou ICP2. Quem sabe o que é um ICP2 ou ICP2? Alguém que conhece esse documento? Vejo que são muito poucos. Quase ninguém conhece. Então, eu digo para vocês que há histórias da internet que não são conhecidas. Quando me falaram sobre este painel, eu disse, vou procurar alguma informação. Encontrei isto na internet. Este vídeo que eu encontrei na internet, não sei se vocês podem colocá-lo aqui. Não sei se vocês podem colocar aqui um vídeo que nós tínhamos aqui. Não temos o vídeo. Isso acontece como na televisão, nos programas ao vivo. Não temos o vídeo. Ou temos o vídeo. Temos o vídeo.
Tirei o vídeo. Eu encontrei isso que estava muito bom. Nosso amigo Akimori Namura, que está dando uma explicação sobre tudo que nós queremos saber. Mas explica em japonês. Aqui no Brasil, algumas pessoas falam japonês. O meu japonês não é muito bom, não é lá muito bom. Não sei o de vocês. Mas então, como era um pouco difícil entender o que ele estava dizendo, tínhamos que procurar inteligência artificial que fizesse esse trabalho de tradução. Aproveitamos que a vinda a São Paulo, chegamos então até Campinas, que não fica longe daqui, e trazer algumas das pessoas que sim conhecem, sabem do assunto e vão estar conosco o dia de hoje. Senhor Ricardo Patari, eu convido para vir aqui e fazer a sua apresentação. Fomos a Buenos Aires e também trouxemos o senhor Esteban Lescano, que também vai nos ajudar aqui. Um aplauso para os dois. Como estamos no Brasil, o Ricardo vai falar em português. Então, se precisarem de tradução, estão os aparelhos do lado de fora. E Esteban falará em espanhol. Vamos rapidamente, então, vamos ver o que podemos perguntar, porque, na verdade, eles são os que sabem. Vamos ver. Vamos ver o que temos aqui. Bom, já sabemos bem o que é o ASO-AC, temos uma boa ideia sobre isso, e falamos sobre o ICP2 ou ICP2. O que é o ICP2 e por que, nesse momento, temos que atualizá-lo? Ou seja, Ricardo, será que você conta para a gente? Jorge, como podemos notar, o ICP2 não é um documento muito conhecido, não faz parte das nossas atividades diárias, não é um documento a que recorremos com tanta frequência, mas não quer dizer que seja um documento menos importante, por contrário, é muito importante. Basicamente, ele cria ali critérios para reconhecimento de RIRs, foi utilizado 2 vezes no passado. No entanto, é um documento antigo, foi escrito em 2001, mais de 20 anos, quase 25 anos, num cenário diferente do que temos hoje, tanto em relação a como a internet estava sendo utilizada, mas também no que se refere às relações entre as organizações, os modelos de governança de internet. Hoje a internet está diferente, as relações entre as organizações envolvidas nesse processo, por exemplo, estão diferentes também. Os modelos de governança estão mais maduros do que era anteriormente e novos desafios surgiram. Vimos aí alguns exemplos que nos chamou a atenção e, por isso, a necessidade de rever esse documento e trazer ali algumas atualizações com o objetivo de fortalecer esse documento, mas principalmente fortalecer o modelo de governança, nesse caso, no que se refere à numeração internet de forma global. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, rapidamente tengo una... Muito obrigado, Ricardo. Rapidamente tenho uma pergunta para o Esteban. Em outubro de 2023, o que aconteceu? Quem pediu a ASO-AC que trabalhasse nisso? E como foi esse momento? Conte para a gente. Muito obrigado, Jorge. Em outubro de 2023, o NROC pediu ao ASO-AC que trabalhássemos para reforçar ou fortalecer este documento que rege o reconhecimento dos RIRs. A partir desse momento, tivemos muitas reuniões presenciais, chamadas, também fizemos viagens
o ASO-AC se concentrou completamente na atualização desse documento. Então, o primeiro que nós começamos a fazer foi trabalhar nos princípios. Quais eram os princípios que estão refletidos no documento atual, mas que talvez precisassem de um desenvolvimento maior? Princípios também que estavam implícitos e que precisavam ser explicitados. Com esse objetivo em mente, depois de muito trabalho, começamos a criar esse documento de princípios que submetemos à consulta pública, tanto da comunidade de cada RIR como da comunidade global, por meio de uma consulta na plataforma da ICANN. Isto foi muito interessante, porque foi uma maneira de começar por um ponto que achamos que era central. Nós focamos nos princípios para depois de avançar um pouco mais, poderíamos chegar a um documento completo, atualizado. Muito bem, muito obrigado. Você acaba de mencionar alguma coisa sobre uma consulta. Essa consulta, na verdade, foi no final do ano passado. Esse questionário, então, sobre os princípios que você mencionava, bom, o que era tudo isso? O que aconteceu? Que comentários vocês receberam? Será que o Ricardo pode nos contar? Desde o princípio da revisão desse documento, a consulta à comunidade sempre foi um aspecto considerado e relevante. Teve essa consulta e, no primeiro momento, como o Esteban comentou, ao invés de apresentar um documento já rascunhado e algo já elaborado, consultou-se a comunidade sobre os princípios. Quais são aqueles pontos principais que deve ter no documento? Tomando como exemplo o que já havia na ICP2 vigente, mas também esses novos desafios foram encontrados. Então houve uma consulta sobre esses princípios. Essa consulta aconteceu no entorno dos registros regionais de internet, dos RIRs, mas também na ICANN, de forma concomitante. Dentro dos registros regionais foram 298 respostas, todas foram consideradas. Não era uma questão de quantidade, mas sim de qualidade. Algumas respostas estavam ali semelhantes, foram unificadas, mas todos os aspectos foram considerados. E esses comentários em relação aos princípios se refletem num documento que nós vamos comentar um pouco mais para frente, mas, por exemplo, a gente cita alguns exemplos. A comunidade comentou sobre mecanismos de fortalecer a participação da comunidade, isso se vê refletido nesse novo documento. O papel que os registros internet regionais possam ter no reconhecimento, mas também em um processo que pode vir a acontecer, que é o cancelamento do reconhecimento de um registro regional, e os comentários para que fossem incluídos, por exemplo, processos de apelação. Então são comentários que recebemos aí da comunidade, que foram também incorporados no documento. Com esses comentários chegou-se a um documento, um rascunho do que pode vir a ser o próximo documento, e é o que nós vamos comentar agora em diante. Ok, muchas gracias, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Então, agora que estamos falando do documento, o que você considera que este documento propõe sobre a governança dos registros regionais da internet? Em traços gerais, é um documento que tem o objetivo de estabelecer os princípios ou os requerimentos que devem ser cumpridos para o reconhecimento de novos RIRs, bem como as obrigações e os compromissos que os RIRs devem cumprir ao longo da sua vida, do ponto de vista da prestação de serviços para a comunidade. Também fica estabelecido quais são os critérios de revisão deste documento, bem como os procedimentos que nós temos de aprovação. Algo importante que deveríamos assinalar e que vamos comentar do estado atual do documento é algo interessante. É o documento que está ainda sendo discutido em relação ao seu nome. Falamos de governança dos RIRs, alguns falaram de critérios, outros falaram de quadro. É um documento que ainda está evoluindo,
Porém, esse é o foco: poder definir critérios para o reconhecimento e compromissos que os RIRs devem respeitar durante toda a sua vida, enquanto estão prestando serviços aos titulares dos recursos. Muito bem. Então, parece que o documento também inclui um esclarecimento sobre os papéis, as responsabilidades e também está atualizando sobre alguns requerimentos para esse reconhecimento. E o que significa isso, Ricardo? Importante, fazia parte dos princípios e foi incorporado no documento, é deixar bem claro quais as funções dos atores envolvidos, como, por exemplo, os registros regionais, os RIRs, a ICANN, e esse documento traz bem explícito, de forma bem clara, qual as funções que essas organizações vão ter nesse processo. O documento, ele cobre desde o documento proposto, esse rascunho proposto, ele cobre desde o processo de reconhecimento de um RIR, de um registro internet regional, a sua operação, mas até, num caso mais extremo, o processo para revocar esse reconhecimento concedido anteriormente. É claro que existem também mecanismos para evitar que isso aconteça. Tudo isso está no documento. Isso fica mais claro, quais são as funções de cada um dos atores envolvidos. E também, por exemplo, como eu comentei, a possível revocação desse reconhecimento. Coloca bem claro qual que é a participação, qual que é o papel dos RIRs e, por consequência, de suas comunidades dentro do processo, a possibilidade, inclusive, de apoiar ou não o reconhecimento de um novo RIR, com base aos critérios descritos no documento. O documento traz ali quais são os critérios que um RIR deve cumprir para se tornar essa organização com a função de distribuição de recursos internet. Fica claro ali quais são os possíveis cenários e também quais as funções dos RIRs em aprovação ou negação, quando isso acontece, como não acontece, os processos de apelação, o envolvimento da ICANN também nesses processos. Outros critérios que ali estão, que estavam presentes no documento, continuam presentes nessa proposta, nesse rascunho: área de cobertura, qual o tamanho, área de serviço, mas ainda mais importante, que é algo novo, também algumas recomendações em questão de governança da empresa, da organização, para que ela se mantenha estável, se mantenha colaborativo com as demais entidades já estabelecidas, para que, de fato, haja uma boa governança dos recursos internet de forma global. O apoio da comunidade, a importância de apoio da comunidade para a formação do novo RIR, criação do novo RIR, tanto apoio em questão de demonstração desse interesse, dessa necessidade, mas também a disposição de apoiar financeiramente, se tornando membro associado desse RIR, para que ele se sustente de forma independente quando aprovado e operando ali como registro regional para essa nova região. É isso. Muy bien. Muito bem, acho que estamos aprendendo muito a partir dessa apresentação, então eu vou fazer mais uma pergunta sobre isso. E o que acontece com os compromissos contínuos de operação dos RIRs, o processo de revogação de reconhecimento e os critérios de revisão e aprovação? Fala um pouquinho sobre isso. De alguma forma, é o foco do documento e tem a ver justamente com isso que não estava no documento original, no ICP2 Mihente, que não estabelece especificamente os compromissos que devem ser mantidos durante a operação dos RIRs. Portanto, esse documento tenta deixar esses compromissos mais explícitos, que de 10 compromissos iniciais aumenta para 16, deixando todos eles bem explícitos. E esses compromissos têm a ver, por exemplo, com que seja uma organização sem fins de lucro, uma organização
que seja independente também em questões econômicas, que seja imparcial do ponto de vista da administração dos recursos, que tenha um PDP, por exemplo, um plano de desenvolvimento de políticas, que seja aberto, transparente para toda a comunidade e que exista um registro disso. Estabelece também que nenhum membro pode captar o RIR ou gerar uma captura do RIR em que a participação ou a alocação dos membros dos órgãos de direção seja feita fora da participação dos membros e que nenhum membro possa controlar a maioria do diretório. São vários critérios que têm a ver com essa boa governança que o Ricardo comentava, com o bom funcionamento dos RIRs. E, caso esses requisitos não sejam cumpridos, existirá também um procedimento para revogar o reconhecimento do RIR. Então, também estabelecemos como é esse procedimento, quais são os sujeitos que estão envolvidos nesse processo e a possibilidade de que existam medidas de reparação para que não seja necessário chegar a essa revogação do reconhecimento. Todo o documento estabelece tudo isso com clareza, que a revogação do reconhecimento é o último recurso. E também que os casos em que aconteça essa revogação do reconhecimento, exista um processo de passagem, seja de uma entidade temporária, uma entidade definitiva, que tenha sempre o propósito de garantir a continuidade dos serviços para os titulares dos recursos. E, finalmente, Jorge, você estava também me perguntando pela revisão. Estabelecemos que este documento será avaliado e terá uma revisão a cada 10 anos, isso é uma necessidade, não acarreta que seja obrigatório, mas sim os RIRs, juntamente com o ICANN, vão fazer essa revisão a cada 10 anos para ver se é necessário uma atualização ou não. E outra questão importante também é que o documento estabelece que qualquer modificação precisa ser aprovada por unanimidade dos RIRs. E por que isso? Justamente porque esse é um documento vinculante para os RIRs, que está regulando todas as suas operações. Por esse motivo, qualquer alteração precisa ser aceita por todos os RIRs. Muito bem, muito obrigado, Esteban. Acho que ficou muito claro. E bem rápido agora, porque já estamos ficando sem tempo, vocês veem que passou rápido. E queria saber de você, Ricardo. Já vimos o documento, já vimos todo o contexto. Comenta um pouco qual é a fase atual e por que estamos aqui no LACNIC 43 falando disso. A pergunta é muito propícia. Nós estamos exatamente dentro desse período de consulta. Então, só recordando, tivemos uma consulta no ano passado em relação aos princípios. Com base nesses comentários, foi elaborado um documento, um rascunho do que seria, do que pode vir a ser a nova versão desse documento de governança dos RIRs. E agora nós estamos no período de consulta sobre esse documento. Começou dia 14, vai até o 14 de maio, vai até dia 27 de maio, isso em todas as regiões. A consulta está acontecendo não somente aqui no LACNIC, mas nos outros RIRs e concomitante também dentro da ICANN, que tem a sua comunidade, tem os seus processos de consulta, mas ambas as comunidades, por assim dizer, estão conduzindo essa consulta. Então, nada mais do que apropriado de trazer esse painel, recordar alguns pontos, apresentar alguns pontos novos e convidar a comunidade a participar. Como eu disse, esse documento ele é relevante e a participação, o comentário da comunidade é muito importante para que esse documento seja concreto, sólido e bem utilizado. Então, novamente, nós estamos nesse momento durante a consulta, que vai até o dia 27 de maio. Muy bien. Entonces... Muito bem, então, já para finalizar, como as pessoas podem participar dessa consulta? O que devem fazer? Bom, existe uma lista de e-mail específica para a qual vocês podem se registrar. Essa lista está aberta durante todo o período de consulta.
Vocês podem baixar o documento no site de LACNIC. Se vocês acessam o site, vão ver que diz Consulta ICP2 e ali vocês podem baixar o documento. Está em espanhol e em português. Nós trouxemos aqui um código QR para quem está ansioso e não quer esperar, pode baixar agora. Então, eu acho que é importante saber também que é uma consulta global. E o mesmo tempo que nós temos para fazer essa consulta na nossa região, como o Ricardo já explicou, é o tempo que as outras regiões também têm. Todas as regiões estão fazendo essa consulta. E da mesma forma que nós estamos tendo essa sessão hoje aqui no LACNIC 43, semana passada a ARIN teve uma sessão e no caso de RIPE NCC e a PENIC, eles fizeram alguns webinários para explicar para a comunidade a mesma coisa que nós estamos explicando agora, do que se trata todo esse processo. É importante também mencionar que no caso de AFRINIC, eles vão ter um webinário amanhã e eles também têm a sua própria lista de consulta aberta. Então, é muito importante que todos participem. E em relação às recomendações para participar, o que nós estamos buscando como ASOAC é receber o feedback da comunidade sobre o conteúdo do documento. Nós não temos o intuito de ver manifestações sobre aplicação ou implementação. Essas questões ficam de fora do escopo da consulta. A consulta é aplicável e tem foco no conteúdo. O que nós estamos discutindo está claro, não está claro, precisa de mais elaboração ou menos. E como eu expliquei no início, ainda estamos avaliando o título do documento. E isso também está sujeito a consultas. Então, convidamos a todos a participarem. Acredito que é um documento muito importante para a vida institucional de cada um dos registros regionais de internet, também para o sistema de números global, porque essa coordenação é muito importante e, portanto, é importante que a comunidade participe. Muito obrigado, Esteban. Então, dessa forma, podemos dizer que, na atualidade, estamos no processo de consulta. Possivelmente, o que nós teremos depois do encerramento da consulta, dia 27 de maio, temos de 9 a 12 de junho a parte da revisão por parte do ASO-AC para ver os comentários recebidos durante a consulta e em setembro está prevista a publicação do documento atualizado, levando em consideração os comentários recebidos nessa fase de consulta. No último trimestre do ano, vamos fazer a revisão final, supostamente, do documento atualizado. E, logicamente, isso precisa passar pelo processo de aprovação de NRO e de ICANN também, para que o documento seja um documento finalizado. Rapidamente, como temos apenas alguns poucos minutos, vamos passar para uma parte de anúncios comerciais. Eu convido vocês a beber um pouco de água. Chegou a vez de vocês. Então, voltamos dos anúncios comerciais, bem rápida. Então, vamos ter agora uma sessão muito especial neste momento, porque vocês terão a chance de pedir a palavra, fazer as suas perguntas para os palestrantes e fazer os seus comentários. Muito bem, muito bem. Estamos muito animados. Porém, isso é o que tínhamos antes da sessão de perguntas e respostas. Então, como eu disse, vocês vão poder fazer perguntas para os nossos palestrantes, vão poder fazer comentários também sobre este tema. Porém, a característica importante é que apenas comentários e respostas têm 90 segundos. Então, vamos tentar aproveitar os minutos que temos pela frente ao máximo. Devem ser perguntas e respostas rápidas. Vamos ver quem está lá. Ariel Grazer, por favor. Podem se apresentar e depois fazer a sua pergunta. O microfone não está funcionando.
Tomás está lá também? Agora sim. Olá, bom dia. Eu sou Ariel Grace de Cabace. Ficou claro o processo de consulta que temos agora, mas o que acontece depois? Como é feita a atualização desse documento do ICP2 depois do processo de consulta e como concluímos essa situação? Obrigado, Ariel. É uma boa pergunta e a verdade é que esse processo tem uma linha de tempo, um cronograma que foi criado pelo ASOAC em consulta com o NRO e a expectativa então é encerrar esse período de consulta dia 27 de maio e o ASOAC precisa processar todas as respostas recebidas durante o período de consulta, tanto as de ICANN quanto as de cada região, e vamos elaborar uma segunda versão do documento. Vamos ter uma reunião em Praga para fazer isso e essa segunda versão do documento vai passar para o NRO para tentar obter a aprovação. Caso isso seja aprovado, esse documento poderia passar para a órbita de ICANN e, como Jorge mencionou, com os procedimentos de decisão de ICANN para que seja aprovado. Então, a expectativa é, até o final do ano, ter um documento finalizado. E o que pode acontecer depois é alguma revisão a cada 10 anos, avaliando a possibilidade de revisar ou não, de atualizar ou não, caso as circunstâncias sejam necessárias. Então, a cada 10 anos vamos ter esse processo? A cada 10 anos, certamente, ICANN e os RIRs vão avaliar se é necessário fazer uma revisão. Não quer dizer que a revisão seja necessária ou obrigatória a cada 10 anos. Obrigado. Muito bem, então, Tomás estava na fila? Pergunte, Tomás. Estão ouvindo? Sim. Vi que houve muito poucas mãos levantadas. Na verdade, eu vi só a mão do Ernesto, que levantava sobre as pessoas que conheciam o ICP2. Como é a participação nas outras regiões? Quais os temas que são discutidos? Isso é muito importante. Ricardo? Comentado, cada região tem o seu processo, né? Ela já está acontecendo desde dia 14 de maio. A ideia principal é que essas discussões, esses comentários sejam em lista de discussão. Algumas têm uma lista própria, outras estão utilizando listas existentes. O nível de comentário no começo não foi tão grande, mas já temos comentários, principalmente na região do RIPE, destacando alguns pontos importantes que estão sendo respondidos e considerados. Com certeza todos esses comentários, sugestões vão ser compilados e analisados pelo grupo. Ok, muy bien. Entonces, Muito bem, então, acho que você tem algo a dizer? Acho que é importante, no caso da nossa região, temos uma lista, uma mailing list. Enviamos e-mails do ASOAC, mas não houve muita atividade. Então, aproveito a pergunta do Tomás para convidá-los a participar, para ver se conseguimos, no tempo que falta até o momento da consulta, gerar um pouco mais de comentários na lista, aumentar o fluxo de comentários. Temos o Jordi na fila. Jordi Palette. Aproveito para comentar sobre o que o Ariel disse, eu não tinha pensado nisso. Entendo que não haverá um processo próximo do consenso depois dessa publicação, e eu acho que isso deve ser modificado. Deveria haver um consenso, algo muito próximo do consenso entre os diferentes RIRs. Senão, pode acontecer que vocês preparem um documento que não seja afetado pela comunidade em nível global. Essa não era a minha pergunta, esse foi um comentário que surgiu depois. O meu maior problema com o documento, na situação atual, é que estão pedindo a unanimidade do reconhecimento do RIR. Eu acho que é um RIR que não esteja, não acho que seja um RIR que não esteja cumprindo, não é correto, há muito trabalho a fazer, e também
me surge a dúvida sobre o handoff. Evidentemente, ao desreconhecer um RIR, não acredito que isso colabore para o handoff. Portanto, eu acho que a situação deve ser estudada com muito cuidado, porque poderíamos entrar numa situação problemática. Talvez não ocorra, e tomara que não, mas é algo muito delicado. Muito obrigado, Jordi, pelos seus comentários. Convido você para também inserir o seu comentário na lista para que fique um registro disso. Alguém mais? Douglas? Olá, senhores. Gostaria de fazer uma pergunta que fala-se disso há muito tempo. Não é de hoje, isso já vem de tempos atrás. Qual foi o motivo? Por que as políticas globais não foram seguidas? O que faltou, digamos? Ou o que não vai acontecer? Muito bem, quem vai responder? Ricardo. Como eu comentei, a gente tinha um cenário internet bastante diferente na época que esse documento foi inicialmente escrito. Já havia ali 2 projetos em andamento para reconhecimento de potenciais registros de internet, que nesse caso foi o LACNIC e o AFRENIC. Esse documento não existia naquele momento um processo para reconhecimento, então esse documento foi elaborado pelos atores naquele momento, que eram os RIRs que já existiam junto com a AICA. Teve o seu papel, funcionou, a internet foi modificando e as relações entre as organizações também se modificaram. Então, de fato, alguns problemas poderiam ter sido evitados se esse documento pudesse ser revisto, mas novamente, naquela época a estrutura era diferente, as relações eram diferentes, o sistema de governança era diferente e não foi, por exemplo, contemplado um processo claro de revisão dos processos, ou inclusive de revisão do documento. Tudo bem, temos espaço para 2 perguntas mais. Aqui temos Edmundo e Maria, que eu acho que tem alguma pergunta remota. Edmundo. Bom dia. Edmundo Casares, do México. Com as mudanças que indicam que estão sendo acrescentadas ao documento, surgiu uma dúvida aqui. Essas mudanças refletem alguma coisa do que os registros já cumprem? Ou o documento vai exigir que os registros se ajustem ao documento depois que seja aprovado, que for aprovado? Não sei realmente qual é a situação atual dos registros. Se, no melhor dos casos, estão documentando apenas como os registros estão hoje, ou se o documento vai estabelecer alguma mudança para os registros depois da sua aprovação. Obrigado, Edmundo. Boa pergunta. A verdade é que o que estamos fazendo é atualizar um documento que já existe. Se você me pergunta, os registros, no momento do seu reconhecimento, pelo menos o LACNIC, a AFRENIC, os que foram criados depois da aprovação do ICP2, inicialmente cumpriram com esses requisitos. Então, não há novos requisitos, mas os requisitos que já havia foram desenvolvidos para que sejam aplicados também claramente durante a vida do registro, durante a prestação de serviço aos titulares de recursos. Mas é importante destacar algo que o documento diz, que os registros devem adaptar os seus procedimentos ao que seja estabelecido por esse documento, ao critério de supremacia. Bem, o documento que está aí para enquadrar o resto é um registro, e se o registro não está cumprindo o documento, então deve adaptar as suas práticas ao que o documento diz. Não é algo essencialmente novo, simplesmente
agora está sendo classificado, desenvolvido, explicitado para fortalecer o sistema dos RIRs e dar uma maior responsabilização aos registros diante de suas próprias comunidades. Basicamente, Edmundo, o documento atualiza um pouco as boas práticas que foram melhorando ao longo dos anos. Então, não está sendo feito um documento do zero, não é uma coisa que saiu de nada. Já havia experiência e já havia sido documentada de alguma forma. Então, as mudanças talvez não sejam dramáticas. Muito bem. Maria, você tem uma pergunta remota? Podem abrir o microfone para a Maria, por favor? Olá. Sim, temos uma pergunta de Neira Dias, que diz, considerando que de 10 em 10 anos há uma revisão e sabendo que a atualidade do mundo digital e novas tecnologias são muito aceleradas, não deveria ser menor esse tempo? Sempre é possível fazer uma revisão dessas condições. Justamente é um documento que nasce a partir do consenso dos RIRs. Nasce essa decisão de atualizar essas condições a partir dos RIRs. Em outubro de 2023 foi encomendada a ASO a atualização. Então, se houver uma situação que exija uma atualização, isso pode ser encomendado novamente para na hora que for conveniente. Mas nós, do ASO, o que quisemos propor foi, pelo menos de 10 em 10 anos, deve haver uma verificação sobre o estado do documento. Está bem? Precisa de revisão, de atualização? Não é simplesmente, não se trata de esperar 10 anos, é só uma sugestão. O documento é de 2001 e estamos em 2025. Passou muito tempo sem uma revisão. Aprendendo da experiência, vamos ver, de 10 em 10 anos, vamos fazer uma revisão. Mas isso não impede que, se há alguma circunstância que exija uma revisão anterior a esses 10 anos, também é perfeitamente possível. Muito obrigada pela pergunta. Então, como eu dizia, tivemos uma sessão na manhã, na qual eu aprendi muito com aqueles que sabem. E eu disse que eu ia trazer aqui os expositores. Com isso nós fechamos, porque já terminou o tempo. Eu espero que a gente se veja muito em breve, mas eu convido vocês para que participem da lista sobre este processo que está em aberto. Muito boas as perguntas, muito boas as respostas, muito bons comentários, também feitos no microfone. Acho que esse material vai ser aproveitado como parte da documentação. Mas sabe-se que a lista vai ficar mais rica, vai continuar se enriquecendo para além deste evento. Todas as pessoas que estão aqui interessadas, muito bem, se inscrevam na lista, aquelas que estão participando remotamente também, e vamos dialogar. Um aplauso para os membros do nosso painel. E qualquer outra dúvida ou pergunta, podemos convidá-los a almoçar. Vocês, na certa, durante o almoço, eles vão ter muito prazer em responder as suas perguntas.